Olá pessoal, vem comigo para a montagem e decoração desses lindos cupcakes. E para você que não me conhece, eu sou Cíntia Santos, dona do canal Confeitaria Descomplicada, e aqui eu trago vários conteúdos para vocês, montagem e decoração de bolos com muitas dicas legais. E se você ainda não é inscrito, já se inscreve e ativa o sininho para receber todas as notificações quando postarmos aqui um vídeo. E já curte e comenta para que o YouTube saiba que você está gostando e te entregue ainda mais conteúdo. Agora vamos deixar de enrolação e partiu para o vídeo. A cliente me encomendou 20 cupcakes no tema do Flamengo e eu costumo sempre deixar tudo posicionado na minha bancada, porque assim facilita o meu trabalho. Bolinhos prontos, recheio pronto. Você sabia que a massa do cupcake é completamente diferente da massa de um bolo convencional? Já vi muita gente utilizar a mesma massa de bolo para fazer cupcake, mas a estrutura é completamente diferente de um cupcake para um bolo de prensagem. A massa e a textura já devem ser úmidas por si só, já que não leva calda. Aí eu mostrei o meu recheio para vocês, que eu vou colocar dentro dos meus cupcakes, mas ele ficou muito firme. E para cupcake eu prefiro um recheio mais molinho, que o cliente morde e aquele recheio derreta, escorra, exploda na sua boca. Então eu fui e adicionei mais leite condensado. Poderia ser também creme de leite, mas aí eu adicionei o leite condensado até para dar um sabor a mais, ficar docinho, enfim. Me conta aí nos comentários se você tem uma massa específica para fazer seus cupcakes ou você utiliza a mesma massa do bolo para facilitar o seu trabalho. Agora eu venho colocando meu recheio na minha manga de confeitar. Eu já ensinei como colocar a manga de confeitar na mão da forma correta. Formo um cone na minha mão e depois eu venho aplicando recheio ou chantilly, sempre puxando do dedão para fora. Assim eu não faço sujeira e facilita muito o trabalho. Manga de confeiteiro é vida, gente. Ele facilita demais e não faz sujeira na sua cozinha. Eu tenho um grupo do Telegram e lá eu posto os links de todas as comprinhas que eu faço e de produtos que eu sei que são de qualidade e que valem a pena. Então, saco de confeiteiro, aceitato, formas para bolo, espátulas, tudo eu coloco lá. Então entra no meu grupo do Telegram e lá você fica sabendo todas as novidades, quando sai vídeo, quando eu posto, e principalmente diquinhas de material, que é maravilhoso. Aqui você pode fazer esses furinhos também com um bico de confeiteiro. Um bico M é um tamanho adequado para isso, mas eu não gosto de utilizar bico para fazer tirar esses miolinhos do meu bolo. Eu uso a faca mesmo, acho bem mais prático. Então eu vou ali, faço um furinho mais ou menos que eu acho que é necessário e tá tudo certo. Só tem que ter cuidado para não furar o bolinho de cima para baixo e acabar rasgando o papelzinho. Fazendo com cuidado dá muito certo. E eu vou separando os bolinhos ali, porque ali dá pra você comer com um cafezinho depois. Não precisa descartar, gente, porque essa massa é muito gostosa. Ela é muito úmida, ela é muito fofinha. Ela é maravilhosa. Eu faço um furinho bem fininho aí no meu saco de confeiteiro para vir preenchendo esses cupcakes. E eu coloco cerca de 10 gramas de recheio. Eu não peso mais, tá certo? Já pesei muito. Hoje eu tenho uma noção. É mais ou menos 10 gramas de recheio. Já pensou se eu fosse estar pesando de um por um esses bolinhos? Quanto tempo eu não iria perder? Então eu tenho mais ou menos uma noção da quantidade que vai dentro desses buraquinhos aí do nosso cupcake. Então eu costumo fazer um pouquinho a mais, então digamos que são 20 cupcakes. Se eu utilizo 10 gramas, vai dar no total 200 gramas de recheio. Então eu faço 215, 220 gramas, entendeu? Porque se por eventualidade, couber mais recheio que outros, eu não vou correr o risco de faltar recheio, né? É melhor que sobre do que falte. É o que eu costumo dizer aqui na minha confeitaria. E desse recheio que eu mostrei a vocês que eu fiz, sobrou bem pouquinho. Depois, eu já venho colocando nas minhas saias para cupcakes. E veja como é rápido, é simples, é fácil. E assim, quando você deixa tudo pré-pronto, olha como o trabalho, ele flui muito melhor. Então sempre, gente, deixe tudo pronto. Eu utilizo essas forminhas descartáveis para transportar esses cupcakes, porque eu vou fazer a entrega. A minha cliente encomendou um kit de um bolo de andar do Flamengo e 20 cupcakes. Então a entrega vai ser feita por mim. Então eu compro essas embalagens porque na hora do transporte os cupcakes não viram, ficam bem guardados. Mas aí vai a questão, os cupcakes não dá para fechar nessas forminhas, certo? Não dá para fechar depois de decorado e até por conta da saia dos cupcakes. Então eu utilizo os dois lados, gente, economia total.
Então, uma única embalagem de 4 partes, eu consigo colocar 8 cupcakes, porque eu uso a tampa também como suporte para pôr cupcakes dentro. Vai a dica para vocês. Depois de todos posicionados em suas casinhas, aí sim eu começo a decorar. E só de ver esses cupcakes assim recheados, diz pra mim que já não dá água na boca. Ai, que delícia, gente. E aí, você está gostando do conteúdo? Está curtindo? Ainda não me segue? Já começa a me seguir aí, mulher. Já ativa esse sininho aí para receber as notificações e entra no meu grupo do Telegram, hein? Para ficar por dentro de todas as novidades. Agora, eu quero falar um pouquinho de mim. Eu não tenho uma confeitaria física. A minha confeitaria é virtual e eu trabalho da minha cozinha, o que facilita muito. E eu fiz isso justamente para ter mais tempo com a minha família, com meu marido, com meu filho. E também porque eu amo o ramo da confeitaria. É o que eu faço com paixão, com amor, com desejo mesmo. E, gente, olha aí outra diquinha para vocês, para usar o bico de confeiteiro no saco, para você não cortar de mais nem de menos. Você coloca o bico de confeiteiro do ladinho da manga de confeitar, faz uma marcação com o seu dedo e corta. Ali, quando você colocar o bico de confeiteiro lá dentro, já vai ficar no tamanho que você queria, do jeito que você queria na manga do confeiteiro, né? E olha como ficou a quantidade perfeita. Esse plástico só não pode estar tampando as frestas do seu bico. Tem que ter cuidado para isso. Então, se for preciso cortar de novo, você corta. Aqui meu chantilly já estava batido, não está descansado na geladeira, certo? Eu bati e deixei enquanto eu fui fazendo as montagens dos cupcakes, né? Colocando o recheio, colocando na caixinha. E aí eu já venho hidratando com água filtrada, não é gelada, é água natural mesmo. E eu vou passando a espátula até tirar toda a porosidade e vou batendo esse chantilly até ficar bem macio e cremoso. O segredo é esse, gente. O segredo é que chantilly não tem segredo. É só você bater bem, hidratar bem esse chantilly com leite condensado, com creme de leite, com o próprio chantilly ou com água filtrada. No meu caso, eu utilizo já leite condensado na hora de bater, então depois eu venho hidratando com água. E se tem uma coisa que eu percebi é que chantilly hidratado com leite condensado, ele tende a rachar. Já o chantilly hidratado com água, ele não racha. Então, se você colocar na sua geladeira de um dia para o outro, não tenha medo, porque não vai rachar. Se for hidratado com água, eu te garanto, não racha. E se tiver hidratado no ponto certo, se não tiver poroso. Agora, se ele estiver com leite condensado, minha amiga, infelizmente, ele tende a rachar. Possa ser que não rache por algum motivo específico. A geladeira não está muito gelada, o bolo está bem armazenado, mas a chance é muito maior disso acontecer. Então, pegue essa dica e já leva para a tua confeitaria. E já me conta, você trabalha de casa ou você tem uma confeitaria física mesmo? Agora, olha a textura desse chantilly. Vou fazer aqui uns desenhos para você, uma rosetinha. Olha que coisa mais linda, que perfeição que fica. Isso aí no bolo, gente, fica sensacional. Agora, vamos passar esse chantilly nos nossos cupcakes. E eu vou mostrar a vocês aqui a técnica. Se fosse um bolo feminino, até dava para fazer uma roseta, mas aqui é masculino, então realmente não dá. Então a gente vai fazer aquele encaracolado, que a gente pega do centro, vai para as laterais e vai entrando e subindo. Se fosse uma roseta, a gente começaria de dentro para fora. Nesse caso, é de fora para dentro. Então, note que eu vou para as laterais e vou subindo lentamente até formar esse montinho aí. E eu vou fazendo isso em todos os cupcakes. É lentinho mesmo, não tem pressa, ó. Você põe dentro um pontinho e vai para fora. E vem de fora para dentro lentamente, não precisa ter pressa. Se você fizer isso muito rápido, o chantilly pode quebrar e não vai ficar uniforme. Vai ficar um negócio desajeitado. Então é lentinho mesmo, devagarinho, sem pressa. E conforme você vai pegando essas práticas aí, você faz tão rápido que você nem percebe. Mas isso para quem já tem prática. Se você está iniciando, vai devagarinho, vai aos pouquinhos. Você viu aí que eu puxei o bico um pouquinho mais rápido? O chantilly já deu uma desandada, uma puxada? Então tem que ter cuidado. Chegou no finalzinho do seu chantilly, você descarta. Você tira esse montinho que ficou na manga de confeiteiro, mistura no outro chantilly que está na vasilha e vai misturando para tirar a porosidade, porque ele fica poroso dentro da manga de confeitar.
Principalmente se você tiver as mãos muito quentes. Se você tiver a mão muito quente, minha filha, coloca uma vasilhinha de água gelada aí do seu ladinho, vai molhando essa mão para esfriar e pegar na manga de confeiteiro. Minha mão não é quente, então eu posso encher o meu saco de confeiteiro todinho que esse chantilly não desanda. E o processo aí se repete, o processo é o mesmo, eu vou colocando em todos. Eu vou dar uma aceleradinha no vídeo para não ficar cansativo, mas aí você vai acompanhando como é simples de fazer, ó. Não importa se ele ficar um pouco mais cacheadinho, mais retinho, porque a ideia justamente é essa mesmo, é só formar esse montinho aí, que depois a gente vai vir com os topinhos, que o topinho eu mesma faço também, eu mesmo produzo, e assim facilita tanto para mim quanto para o meu cliente, porque se eu fosse encomendar um topo a outra pessoa, o custo para o meu cliente sairia bem mais caro. Como eu fiz cupcakes sobrando, eu vou levar esses cupcakes para minha mãe que sobrou, eu sempre levo para ela. Então vim mostrar a vocês como que faço a rosetinha. Olha a diferença da rosetinha para esse montinho, tá vendo? Que eu começo de dentro e vou pressionando vagarosamente até sair. Aí sim forma a minha roseta. E olha que roseta linda. Isso só é possível se o seu chantilly estiver bem hidratado e firme no ponto certo. Esse chantilly foi o que sobrou, então eu vou armazenar ele para decorar um próximo bolo que eu ainda tenho hoje. Então eu vou passar plástico filme aí, vou deixar bem prensado no plástico filme, tem que deixar bem em contato mesmo, tá? Não pode ficar nenhuma frestinha de ar para não ressecar esse chantilly e depois você não vai conseguir hidratar de forma alguma. Então pega plástico filme e vai apertando aí, pode apertar tranquilo no seu chantilly que depois ele sai bem facinho. Terminei, agora sim eu vou levar à geladeira para resfriar. Não vou levar para o congelador não, vai ficar na parte de frios mesmo. Vamos finalizar agora esses cupcakes. Olha esses topinhos, minha gente, que se não é uma gracinha, todos personalizados. E eu mesma faço, é muito simples. Você costuma fazer seus topinhos aí na sua confeitaria? Eu faço e amo. E olha só a finalização já assim encaminhando, se não fica uma coisa mais linda. Eu costumo fazer o chantilly todo branquinho dos meus cupcakes, porque quando o cliente for comer, não vai sujar a boca. Se fosse tons claros, dava sim para pintar, mas vermelho e preto fora de cogitação. Mas e aí, você gostou do vídeo? Essa foi a finalização. Espero que você tenha gostado. Eu te espero no próximo vídeo com muitas dicas legais. Tchau!